né? E hoje eu vou falar um pouco sobre os meus primeiros passos como uma mantenedora de um projeto open source. Então, basicamente, contar um pouco do projeto para vocês entenderem qual que é a ideia por trás. Também mostrar um pouco de como é que tá sendo essa experiência, assim, o que que eu estou achando difícil, o que que eu estou achando fácil. E é legal que aqui vai ser bem uma palestra explicando a minha experiência e como ela ainda é pequena, né? Então, é o meu primeiro projeto, são bem as coisas, as dificuldades que acho que uma pessoa que está entrando no mundo open source talvez vai encontrar, principalmente sendo mantenedor, mantenedora. Então, é mais para trocar uma ideia com vocês sobre isso e espero que vocês gostem. Bora lá, então. Primeiro de tudo, ah, ah, bom falar, essa apresentação vai estar no meu speaker deck, então speakerdeck.com/cmaiacd, se vocês quiserem, enfim, acompanhando por lá, fica mais fácil também. Qual que foi a motivação por trás da criação da ferramenta que eu trabalho, que eu sou mantenedora, né? Então, já vou apresentar ela primeiro, mas eu primeiro quero contar o contexto de como que isso tudo aconteceu. Eu trabalho na empresa onde eu trabalho, uma semana ou 2 semanas, varia de time para time, tem uma pessoa que é escolhida para ser o firefighter da vez, que é basicamente a pessoa que fica cuidando de todos os bugs e qualquer tipo de report que é feito do time, para que as outras pessoas possam focar em projeto. Então, uma pessoa só fica tendo essa troca de contexto, né, para cuidar dos bugs e tal, enquanto as outras focam bem nos projetos. Então, essa é a denominação de firefighter. E aí o que estava acontecendo é que eu estava eu estava numa semana de firefighter. Eu estava basicamente nas minhas 2 semanas de firefighter, na época que surgiu essa ideia do projeto que eu criei. Beleza, mas estava trabalhando como firefighter, estava numa empresa, mas em que empresa, né? Então, eu vou dar um pouco mais de contexto. Eu trabalho para uma empresa americana chamada LoadSmart. Basicamente, o objetivo da empresa é unir. Ela trabalha com logística, né? Então, é unir outras empresas, indústrias que que têm cargas a serem carregadas com transportadoras. E tudo isso lá nos Estados Unidos, né? Então, basicamente, é um broker, que a gente chama, de empresas e transportadoras. Então, eu trabalho já faz mais de 3 anos na LoadSmart, e eu estava justamente trabalhando como firefighter na LoadSmart por essas 2 semanas. Tá, legal, agora vocês já sabem que eu estava trabalhando, estava firefighter, estava na empresa, mas quem que sou eu, né? Bom, eu sou desenvolvedora back-end, eu me formei na Sistemas de Informação na UFSC, e eu já trabalho na área desde 2010, quando eu comecei a faculdade, estagiando e tudo mais. Então, praticamente uns 10 anos de carreira. Eu tenho maior experiência com Ruby e Python, principalmente no começo da minha carreira eu trabalhei bastante com Ruby. Agora que eu entrei na LoadSmart, eu comecei a focar mais em Python, porque lá a stack toda é basicamente em Python. Eu também gosto de organizar bastante eventos, já organizei no passado o Pyjamas, participei da EuroPython, que é a organização da Europa de Python desse ano, estou também na organização da Python Brasil, enfim, gosto de me meter bastante em organização de eventos também. Então, o que estava acontecendo? Agora vocês já sabem quem eu sou, já sabem onde eu trabalho, e já sabem que eu estava na minha semana de firefighter. E o que aconteceu essa minha semana de firefighter? Eu comecei a perceber um certo padrão nos reportes de bugs, né? Então, o que acontecia? Eram muitos erros de integração, ou seja, a gente consome, né, ali na LoadSmart, algumas APIs de fora, de outras empresas, e basicamente, às vezes, o que a gente estava consumindo, a gente estava esperando que viesse uma coisa num campo da API e vinha outra. Ou a gente estava esperando que tivesse tal campo, ou a gente estava esperando que o endpoint fosse de um jeito e ele vinha de outro. Então, o primeiro erro que era bastante recorrente eram os erros de integração. E também os erros de integração não só com o lado do cliente, né, a gente com o lado do cliente, mas também com a parte do front-end, ou seja, o front-end estava esperando alguma coisa diferente do back-end quando vinha na API. Os campos estavam diferentes, ou exatamente o mesmo erro, só mudando o caso do cliente, né, o cliente podendo ser alguém externo ou o nosso próprio front-end. Outro erro também que eu acabei percebendo que acontecia muito, foi a documentação desatualizada, porque uma coisa tá vindo diferente do que a gente espera, mas a gente pode ter implementado errado, olhando a documentação. Outra coisa é, de fato, a gente ter implementado com uma documentação, mas a documentação está desatualizada, está errada. Então, acontecia
bastante erros decorrentes desse problema também. E o terceiro ponto, que era difícil de recriar um contexto. Então, por exemplo, eu estava lá, tinha um problema em produção. Então a peça de operação falava: "Ó, tem tal problema". Aí eu: "Beleza, eu vou tentar reproduzir aqui esse bug para eu poder então, resolver". Só que eu não posso reproduzir ele em produção, porque senão eu vou estar fazendo com que o erro se repita em produção, tenho que fazer em outro ambiente, né, por exemplo, staging, desenvolvimento. Só que no caso da Load Smart, os sistemas são muito complexos, e tem uma corrente, vamos dizer assim, de chamadas de APIs que uma vai dependendo da outra, então é muito difícil tu conseguir, recriar esse cenário, até mesmo se eu fosse lá e fosse no banco de dados e mudasse as informações do banco de dados diretamente, mesmo assim é muito difícil recriar o sistema, porque são tabelas muito grandes e que tem diferentes estados dependente de diferentes ações, então era muito difícil recriar esse cenário. Então, basicamente, problemas de documentação, problemas de erro de integração e problemas em recriar cenário. Então, eu queria vir aqui e pegar exatamente, recriar exatamente um bug que estava no meio daqui dessa peça, mas para isso eu tinha que conseguir construir todas as outras. Então, como se fosse quero pegar um do meio de um efeito dominó, né? É bem complicado isso. Então, beleza, eu percebi esses 3 problemas que eram muito recorrentes e aí eu acabei entendendo que talvez uma ferramenta só conseguisse cobrir essas 3 coisas, que na verdade todas elas eram problemas de integração, cliente e API, né. Então aí foi que surgiu a Scan API. A Scan API é o projeto open source que surgiu em, julho do ano passado, então já tem mais de 1 ano agora. E o que que ela é basicamente, o que que a Scan API se propõe a fazer, né. É um framework de código aberto, então logicamente open source, né. Ela é um command line interface, ou seja, tu vai escrever comandos no terminal para daí executar a Scan API, então tu vai botar lá Scan API run e blá blá, Scan API menos ou menos help, enfim, é um command line interface. E além disso, ele é escrito em Python, né, até porque era a linguagem que eu estava mais trabalhando. E tem basicamente 2 propósitos. Primeiro é fornecer uma documentação ao vivo, ou seja, aqui o termo ao vivo é só para diferenciar da uma documentação OpenAPI, de uma API, né, onde, vai ser muito mais descritivo. Por exemplo, esse campo aqui tem que ser um integer, esse campo aqui tem que ser um string. Não é essa a ideia. Já vou mostrar para vocês como é que fica a documentação, mas então, o primeiro objetivo da ferramenta da Scan API é fornecer uma documentação para API, e principalmente essa documentação que não fica desatualizada, né, ela é automática. E o segundo ponto é possibilitar a implementação de teste de integração. Então, se eu tenho um endpoint, eu quero garantir que ele sempre vai me retornar 200, caso ele não retorne 200, tem que falhar no teste. Ou eu quero garantir que o meu endpoint, sempre o primeiro campo do array que vier é X, então eu posso implementar diferentes testes, hã, na minha API. Então, como é que ela funciona basicamente, né. Primeiramente tem que instalar a biblioteca, enfim, como é um pacote Python, usa pip, mas, tem todas as informações, aqui no site mesmo. E depois a gente tem que escrever uma especificação. Então, se eu vier aqui, basicamente para vocês, darem uma olhada, basicamente aqui eu estou usando a API do Pokémon, né, como exemplo, mas é simplesmente descrever os endpoints pra biblioteca ir lá e hitar. E vai pegar, vai olhar: ok, eu tenho que primeiro bater nesse endpoint, beleza, depois tem que bater no outro endpoint. Para esse endpoint aqui eu tenho que testar tal coisa, basicamente isso. Então, aqui eu tô uma biblioteca, uma API de Pokémon, então tô basicamente dizendo para eu quero o primeiro endpoint aqui, a primeira request eu quero que liste todos os Pokémons, enfim, aí aqui eu tem toda a definição e tudo da sintaxe, né, a ideia dessa palestra não é muito entrar em detalhes na ferramenta, mas é mais para vocês terem uma noção de como é. Mas aí aqui basicamente a gente consegue implementar, testes para minha request. Então a primeira request foi de listar todos os pokémons, né, que seria PIV2/Pokémon, e aí eu consigo ver se a status code é 200, se essa request foi respondida em menos de, por exemplo, meio segundo, se o resultado, o tamanho do resultado foi 20, enfim, consegue fazer várias verificações, e aqui seria um outro endpoint. Basicamente o que se faz aqui, então, é tu escreveu essa especificação, aí tu vai na tua linha de comando no terminal e faz scan API run,
e passa o nome do arquivo da tua especificação. E o que ele te faz o que a Scan API te faz é te gerar um relatório, né. Então aqui eu vou pegar um relatório que já está pronto, que é exatamente dessa, ah, deixa eu tirar o zoom aqui. Isso. Então aqui basicamente daquela especificação já gera esse relatório, então aqui, ó, bateu no primeiro endpoint, que é o API V2 Pokémon, retornou 200 e todos os testes passaram. Aqui também, retornou 200, todos os testes passaram. E aí aqui tu tem todas as informações de request, tu tem como fazer um curl, tu tem as informações do response, tu consegue ver todos os testes que foram feitos, se passaram ou não. E aqui também, aqui ó, para a segunda request, quais foram os dados do request, quais foram os dados do response, o curl se tu quiser refazer essa chamada no terminal. Enfim, basicamente a ideia era para eu poder recriar cenários, então se eu agora quero fazer uma corrente, né, várias chamadas em seguida numa API eu consigo, e eu consigo também encadear, ou seja, eu consigo pegar o resultado de uma request e jogar na outra. Dá para fazer várias coisas, mas como eu falei que a ideia é mais mostrar, basicamente esse é o resultado da utilização da ferramenta. Tu hitar de fato os endpoints e ter um report de como está a saúde da tua API, né. Pode ser tanto a API que tu construiu ou uma API externa. E acaba funcionando para qualquer linguagem, porque como de fato só hita, então para a gente é só importante se a API é REST e JSON. Então, beleza, então essa é mais ou menos a ideia da biblioteca, que foi criada. E agora eu queria contar um pouco mais sobre a minha experiência, né, meus primeiros passos criando essa biblioteca e tal. Então vocês já entenderam a motivação, que eu diria que é o primeiro passo, né, tipo, como é que você tem a ideia, por que você tem a ideia, por que você resolve fazer com ela, né. Então, o primeiro passo, assim, depois dessa ideia foi basicamente muito código, né. Eu, tive a ideia, sentei e fiquei lá o ano inteiro, não sei, fazendo código e testando para ver se fazia sentido e se resolvia para o problema que eu tinha na empresa, assim, se pelo menos eu conseguia recriar um pequeno cenário para ver se funcionava. Então é código, código, código. Depois que eu fiz o primeiro POC, eu comecei então a procurar um pouco uma validação dessa ideia. Então, porque, ok, ela poderia funcionar para mim, mas eu queria ter a opinião de outras pessoas, se elas achavam que fazia sentido, se de fato teria uso. Então, foi legal que quando eu fui mostrando, ao mesmo tempo já pessoas já foram vendo usos para outras coisas. Ah, sim, eu poderia usar em aquele tal projeto, eu posso usar naquele outro, a gente daria para fazer aquilo. Então, para eu não sair, sim, codando, fazendo infinito, sem saber disso, eu pedi, assim, a validação de pedir para as pessoas darem a opinião delas, assim. Claro que resolvendo o meu problema já era suficiente, né, mas, seria legal também que resolvesse para outras pessoas. Depois disso, na minha experiência, foi começar a tentar conversar com as pessoas, assim, que eu achei que fossem mais chave especialistas em alguns assuntos. Então, como eu não tinha muito, eu não tinha sido mantenedora de nenhum projeto open source, eu tinha feito pequenas contribuições em alguns outros projetos, eu comecei a conversar com pessoas mais que entendiam sobre open source. Comecei também a falar com pessoas, principalmente no meu trabalho, sobre como fazer arquitetura definitiva, não definitiva, mas pelo menos inicial, né, porque ali eu só tinha um POC, né, então eu queria fazer alguma coisa que fosse escalável, manutenção, fosse fácil e tudo mais. Então eu comecei a pegar bastante, assim, opiniões de pessoas para ir mais da parte prática mesmo, assim, de como fazer, como tocar o projeto. Hã, Trocando ideia com essas pessoas, principalmente na parte de open source, foi que me falaram sobre a ideia de criar uma organização. Porque uma coisa é estar o projeto no meu nome, né, no caso estaria lá, por exemplo, Camila Maia barra Scan API. É legal, é bom que, enfim, vamos dizer, para mim, para as pessoas que entram no meu perfil é legal, porque elas vão ver lá que eu trabalhei nisso, mas ela dificulta tu criar uma identidade com as pessoas que vão contribuir junto, né. Então, porque é muito diferente tu contribuir para o projeto, da Camila ou não, é o projeto da nossa organização, né, então acaba trazendo uma ideia de pertencimento maior. Então foi a ideia que eu tentei aplicar de já logo criar uma organização,
E essa organização é legal que daí tu consegue colocar todos os outros projetos que têm relação com o teu projeto principal também. Então, por exemplo, design, projeto ali que fica aberto com os logos. Então fica lá, PNG e tal, todos os tipos de logo do projeto. Tem website, então acaba tu colocando tudo embaixo de uma desse chapéu da organização. E uma coisa legal também que a gente pegou bastante da ideia do Moja, não sei se vocês conhecem, mas é acho que o pessoal da Artsy, da empresa americana Artsy, eles usam bastante. Acho que foi até eles mesmos que criaram. Mas basicamente é um repositório lá que eles criaram sobre contribuições, e aí tu pode dar o fork. E aí nesse projeto diz várias práticas que eles usam de contribuições dos projetos open source deles. Se vocês forem no Scan API, tem um fork ali deles. E basicamente uma das práticas que dizem lá e que a gente achou legal adotar no projeto também é que todo mundo que faz qualquer contribuição que seja mergeada, pode ser no projeto principal ou qualquer um dos outros projetos, automaticamente é convidado para participar dessa org. Então é um jeito meio que de fazer as pessoas se incluírem, pertencerem, né? E o bacana disso é que, uma vez que, às vezes a pessoa foi lá, fez um PR, entrou, e aí eu mando lá a mensagem, como teu PR foi mergeado, tal, você pode começar a entrar na hora. E a pessoa normalmente tem uma reação muito legal com isso, tipo, pô, legal, quero participar mais. E várias vezes até elas começam a ajudar a fazer review de outros pull requests, porque elas entendem que agora elas fazem parte daquilo e que então o projeto também é delas. É bem legal isso, e também uma das coisas que é bacana é dizer que ninguém tem obrigação com open source, né? Então tá lá escrito também sobre, não é que você foi convidado para a organização que agora você vai ter que ter alguma responsabilidade, alguma contribuição diária, qualquer coisa assim, não, não existe isso. A contribuição é quando você quiser e quando você puder. Então, é meio que uma ideia de tentar deixar um pouco mais orgânico e ter um pouco desse sentimento de pertencimento. Então, basicamente, foi feito POC. Depois disso, fui pedindo a ajuda do pessoal para tentar pegar mais insight, criei a org, esbocei ali um logo e aí pedi para um amigo meu fazer o design do logo mesmo, e aí trazer mais essa identidade, né? E depois disso, além de eu ir pedindo assim a parte dos pitacos, vamos dizer assim, do pessoal mais assim, outras pessoas especialistas, eu também comecei a fazer bastante pair programming, porque no ponto que estava o projeto, ainda era muito recente para você chegar e pedir muitas contribuições, porque ainda estava muito, não estava nada maduro, sabe? Então era muito difícil, ele ainda tinha que ter um formato, uma estrutura inicial, tinha que ter alguma coisa para começar as pessoas poderem contribuir. Até também não era não tinha nenhuma popularidade, né? Sei lá, tinha eu de pessoa no projeto. Então eu tive que começar a fazer pair programas porque eu queria que o projeto não tivesse só minha opinião desde o começo. Então foi bem legal, e foi legal que também engajou algumas outras pessoas a começarem a entrar. No começo, assim, foi basicamente pessoas mais conhecidas que participaram, assim, na construção do projeto. Então, depois dessa bastante pair, codando, fazendo tudo, veio a versão 1.0, e a partir da versão 1.0, a ideia estava até já planejado, era começar a divulgar. Então, assim, agora tem uma versão 1.0, agora está um pouco mais, não está tão cru, já está um pouco mais claro o que eu quero para o projeto, o que o projeto vai ser, e então vamos divulgar para ter mais pessoas ajudando e para ter mais pessoas usando também. Então fui submetendo para tudo que era lugar, submeti para, enfim, eu nem pensava se fazia se ia ser aceito ou não, assim, mas e aí foi legal, fizemos palestra no TDC Floripa, TDC São Paulo, agora vai ter o TDC Recife também, fiz palestra na EuroPython, então comecei a tentar chamar tanto para eventos internacionais quanto nacionais para as pessoas acabarem conhecendo mesmo. Depois disso, eu comecei a perceber que o meu trabalho mudou muito. No começo era muito codar, pensar na arquitetura, pensar se é escalável e tal, mas a partir desse momento que eu comecei a divulgar e que já tinha uma estrutura base, meu trabalho começou a virar muito mais de gerência, vamos dizer assim. Tenho que deixar os tickets mais ou menos bem explicados, eles têm que ser pequenos para as pessoas poderem contribuir, usar labels, né, para alguém que,
nunca trabalhou num projeto open source, só não trabalhou nesse. Tem o label lá de good first issue, é bom, porque a pessoa já sabe que aquele ali é um issue que não vai ter tantas entraves, né? Então eu comecei a perceber que a minha contribuição maior agora tinha mudado um pouco o esquema. Comecei a criar board também, principalmente específicos, assim, por exemplo, fiz apresentação no EuroPython e também me inscrevi na sprint. Então teve um fim de semana que teve uma sprint que todo mundo que quisesse podia ir lá e contribuir. No canal do Discord junto, ia conversando e tal. Então percebi que ali, naquele fim de semana, assim, foi a vez que eu primeiro entendi que, beleza, talvez agora eu não vá mais codar tanto. Porque eu não tinha tempo de codar. Eram tantas pessoas perguntando o que é, se o PR estava daquele jeito, se estava certo, pedindo para aceitar e tal, que eu não dava, eu estava demandando outro tipo de contribuição minha. E aí, nesse período mesmo da EuroPython, tudo, eu percebi que já tinham bastante pessoas contribuindo, mas ainda assim eu não conseguia ver quanto que as pessoas estavam utilizando ainda. Eu não tinha muito uma noção, e aí então eu continuei na ideia, eu comecei também a trazer nas talks mais uma ideia do tipo, quem quiser contribuir, mas quem quiser usar também, tá maduro, pode começar a usar. Então, através de divulgação, também comecei a tentar puxar um pouco mais para as pessoas começarem a usar. E foi bem legal que aos poucos, assim, as pessoas começaram a me relatar que estavam usando do nada. Assim, sim, eu usei. Teve um caso, por exemplo, de alguém me contando: sim, o meu amigo foi lá e fez um coding challenge, fez um challenge para uma empresa e usou. Aí, putz, para mim, cada pessoa que contava que usou, assim, até agora, assim, é inacreditável para mim, tipo, caraca, tem alguém usando mesmo, é muito legal. Depois disso, basicamente, a minha situação atual, eu diria assim, é bastante essa parte de gerência de projeto, né, então, atualmente, cada vez mais gerência e cada vez menos código. Tem muitas coisas que são difíceis demais nessa parte de gerência. Na parte de código, é legal que as dificuldades são bacanas, porque tu vai ter que pensar em uma estrutura que seja fácil das pessoas compreenderem e também seja escalável e fácil de manutenção. Essas eu diria que seriam as dificuldades maiores na parte de código, né? Mas na parte de gerência, tem coisas que são outros tipos de dificuldade. Uma delas é, por exemplo, dizer não. Ah, uma pessoa vai, faz um PR, ela se esforça, e daí tu pensa, pô, a pessoa tá contribuindo, ela tá ali, como é que eu vou pegar e falar para ela assim, teu PR aqui, essa parte não funciona, ou essa feature agora a gente não quer implementar, porque não faz parte da ideia. É muito complicado, e são pessoas que tu não tem o contato, né, são pessoas, tipo, várias vezes são a maioria das vezes eu não conheço, são fora do Brasil, outra cultura, eu não sei como é que, então é bem complicado isso. E precisa de um bom entendimento. Eu tive que ir entendendo, conversando bastante com pessoas do open source para entender como eu poderia cada vez mais facilitar esse processo. E atualmente, assim, eu percebo que essa parte de gestão, enfim, tem cada vez consumido mais, e eu percebo que se continuar tudo centralizando em mim, eu posso ser uma parte do funil, né? Então, ou seja, o projeto não vai crescer porque está tudo centralizando em mim, eu tenho que revisar PR, então não, eu percebo que agora, talvez o momento do projeto agora seja eu tentar aumentar um pouco mais esse core team, assim, que atualmente tem eu e mais uma pessoa, só que a outra pessoa, ela não tem tanto tempo para fazer essa gestão e também não é da área de back-end atualmente, então ajuda, mas a gente está precisando ainda estender um pouco mais esse core team, então acho que eu diria que esse é o momento atual da Scan API, né. Mas beleza, o que eu aprendi, né? Eu falei que era difícil falar não, eu falei que tem várias dificuldades, mas o que eu aprendi se eu pudesse passar para alguém que quisesse começar a ser mantenedor de um projeto, o que faria, né? Esse texto aqui é muito legal, que tem até em português também, que seriam as boas práticas no projeto open source. Várias das coisas que eu vou falar aqui já tem no texto, e no texto ainda tem mais outras coisas, mas é legal que eu não vi esse texto antes, esse específico, eu não tinha visto esse texto antes de decidir por começar a manter um projeto open source, só depois, e eu ia vendo e eu ia concordando com tudo assim, meu Deus, sim, com certeza é isso, sim, se eu tivesse lido isso aqui antes,
Então é muito legal, eu recomendo fortemente. Primeiro passo, que eu falei, é a parte da organização, né, tirar do teu nome, eu acho muito legal, assim, e eu diria que é um conselho bem bacana, assim, se é o caso, se quer, enfim, continuar com o projeto. Outra coisa é a automação. A automação, ela é essencial, ela vai te ajudar primeiro na parte de, ah, tirar de fato as tarefas, repetitivas que tem que fazer manual, inclusive de issues e tudo mais. Por exemplo, tu automatizar o board para quando a pessoa mergear o PR, o ticket já andar, né. Então são coisas que o GitHub às vezes mesmo já tem, ou automatizar release, automatizar, publicação no projeto no pacote de versões e no Docker Hub. Então, várias automatizações, assim, te facilitam, que são as coisas que tu tem que fazer de manutenção, e aí tu vai cortando, né. Hã, então diminui o trabalho manual e te ajuda muito a dizer não. Então, a pessoa fica muito menos sentida se quem tá te falando um não é um robô, do que uma pessoa. Porque o robô, ele tá ali programado, então toda vez que não cumpriu alguma das regras ou não for alguma coisa esperado, ele vai te dizer não, mas, tu sabe que aquilo está sendo aplicado para tudo e, enfim, é independente. Então o Danger, por exemplo, é uma ferramenta bem legal. Existe agora com GitHub Actions também dá para usar muita coisa, mas basicamente é usar robôs a teu favor. Um exemplo, lá a gente no Scan APIs a gente usa changelog, né. Então toda vez que tu fizer uma modificação que seja significante, em termos do usuário, a gente tem que colocar uma entrada lá no changelog dizendo o que mudou. Isso aqui mudou, isso aqui foi removido, tal feature foi adicionado. E nem todo mundo que vai abre um PR lembra. Então tem uma action lá no GitHub que se a pessoa abrir um PR e não tem o changelog alterado, o arquivo do changelog alterado, ele manda lá, você não alterou o changelog. Será que não precisa adicionar uma entrada? Então, fica muito mais fácil, além de não ter que me preocupar com isso, e o PR vir muito mais redondo, né, eu também, pelo menos tiro esse peso de eu ter que dizer não. Hã, outra coisa que eu também aprendi, é que tem que ser na dose certa, que às vezes se tu tem que fazer muitas coisas, podem dificultar a contribuição da pessoa. Por exemplo, você quer que o código tenha o lint tal, então não tem que passar tal linter. Mas se essa automação ela não está bem certa, por exemplo, ela só faz o check, mas ela não faz o lint sozinho para ti, isso pode ser um entrave, porque a pessoa vai e ela não consegue fazer com que o PR dela seja aprovado, mesmo que seja por robôs, mas porque ela tenta arrumar o lint, não funciona, tenta arrumar o lint de novo, não funciona, então a automação tem que estar muito, vamos dizer assim, calibrada, porque ela tem que te ajudar e não ser um empecilho para as pessoas que estão contribuindo, né. Que mais? Documentação eu vejo que principalmente, desde o começo, mas principalmente dali da chave que virou, que é a parte mais de gerência, ela é essencial. Basicamente te ajuda a fazer com que as contribuições venham mais do que tu tá esperando, né. Então se tu diz qual que é a visão do projeto, as pessoas já sabem quais features fazem sentido e quais não fazem. E se elas por acaso sugerirem alguma coisa que não faz, tu só manda o link. Mandar o link acaba sendo muito mais claro, porque tu não tá sendo específico com aquela pessoa que tu não quer aquela feature. Não, pô, aquilo ali já estava escrito antes, sabe. Então ajuda as pessoas a contribuírem mais, e também a escreverem algo que para ti já faz mais sentido para o projeto. Também ajuda a dizer não, exatamente esse caso, tu linka a documentação e aí, às vezes, até evita que aquela pessoa faça alguma coisa, mas se ela fizer, tá ali o link. E uma das coisas que eu vejo que é importante é manter essa comunicação pública. Então toda vez que tu vai conversando, evitar conversar com, mesmo que seja outras pessoas do core time, no privado, porque às vezes a maioria das vezes vai ter alguma tomada de decisão e essa tomada de decisão não vai ser explicada para todo mundo. E aí pode gerar várias confusões, e também se alguém for sugerir alguma coisa que seja diferente disso no futuro, a gente não tem como dizer: mas isso aqui foi decidido por causa daquilo, outro". Então se tu mantém a comunicação pública, é muito melhor, porque além de estar ali documentado, tu consegue também criar base para outras conversas. Uma das coisas que a gente fez bastante e faz ainda é criar ADRs, que é basicamente uma issue que a gente marca com o label de ADR, que seria Architecture Decision Review, que é uma issue que a gente quer, eh,
conversar sobre a arquitetura se a gente quer a opinião dos outros, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que agora o comando scan API deveria ter um outro comando lá, além de run, deveria ter um convert para fazer não sei tal coisa. Só que a feature não está pronta na cabeça da pessoa, ela não sabe exatamente como é que é, e também mesmo que estivesse, ela quer conversar com as pessoas. Então ela cria lá, marca como label de ADR e todo mundo vai dando opinião, tipo, eu acho que essa feature é legal, ela poderia ser implementada desse tal jeito, quais são os prós, quais são contra, então tudo aquilo ali fica documentado para o futuro também, além de tomar a decisão em si. Que mais? Essa parte seria mais na parte de saúde mental, eu diria, ou como você lida com o seu tempo, que eu percebo que tu precisa ser bem rigoroso na parte dos limites do que tu se propõe a fazer pelo teu projeto específico, né, pelo projeto específico, e o tempo que tu se propõe a isso. Porque é muito fácil tu levar o burnout. Eu vejo que é uma linha muito tênue ali para tu ter uma relação saudável. Então, basicamente, por que isso acontece? Tu vai estar lá no teu fim de semana, no feriado, seja o que for, vai estar gente mandando coisa, perguntando coisa, pedindo coisa, vai ter feature sendo requisitada, ou vai ter bug sendo reportado, e se tu não estipula isso, tu vai estar toda hora, todo momento respondendo ali e sendo, enfim, tu não vai conseguir separar bem. Então, o que eu faço é cada um, claro, vai conseguir gerenciar o tempo do jeito que quiser, mas eu sempre acho uma linha de atenção isso. E quando eu comecei a fazer o projeto open source, as pessoas que trabalhavam com open source falaram para mim isso já desde o começo, então foi legal que eu fiquei sabendo. Então, o que eu faço é sempre separar um tempo no meu dia. Dependendo do mês, assim, quando o mês tá mais tranquilo, eu não faço isso diariamente, mas eu separo um tempo, sei lá, 1 hora eu vou deixar hoje para ver o Scan API, beleza. E aí nessa hora eu respondo os issues que dá, vejo os PRs que dá e o que não deu, próximo dia. Porque senão acaba te consumindo demais, assim. Então essa é a dica que eu diria, assim, para cuidar do tempo, estipular limite, ficar ligado com isso. E também uma outra coisa que é bem legal, que isso eu ainda não fiz, mas tem ali no documento que eu falei, no artigo que eu falei sobre, que é deixar claro qual que é o teu envolvimento com o projeto open source, porque tem vários tipos de envolvimento. Pode, por exemplo, estar sendo pago para fazer aquilo, tu pode estar através de uma empresa, tu pode estar querendo receber doações. No meu caso, é um projeto voluntário e eu não tenho com esse projeto específico eh, intenções de ter lucro no momento. Então, às vezes, se isso é deixado claro na documentação, tudo que tu puder botar de documentação sempre vai te ajudar, porque então às vezes as pessoas vão deixar de te cobrar tanto, ou elas vão entender um pouco mais sobre qual que é o teu comprometimento com o projeto, e também como é o comprometimento dos outros membros do projeto, que é justamente aquilo que eu falei, que as pessoas que entraram aqui na org, elas não têm obrigação nenhuma, elas só estão ali para contribuir quando elas estiverem com vontade. Esse aqui então é o site da Scan API, para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, é scanapi.dev. Por que é legal a ideia de colaborar com a Scan API ou com qualquer outro projeto, na verdade? Então é legal que acaba que na Scan API especificamente tem todas as áreas, né? Tu consegue fazer ticket que tem a ver com automação, tem a ver com back-end, tem a ver com design, tem ticket que é front-end também, específico, por exemplo, do site, tem Jekyll, tem HTML, tem CSS, tem JavaScript. É legal, para mim é muito legal a ideia de entender como é que funciona uma biblioteca, como é que faz para colocar ela lá no pacote de versão, fazer o versionamento dela, como é que tu faz os releases, tudo em Python, a biblioteca mesmo central. A gente também liga bastante para a parte de cobertura de testes, então é legal que quando for fazer um PR sempre tem que manter a taxa de cobertura igual ou maior, o que dá mais uma tranquilidade para as pessoas poderem contribuir e saber que nada vai ser quebrado, não vai ter nenhum problema. E também, como eu falei, tem várias dessas automações que são muito legais, que facilitam até mesmo na hora do PR. A gente também, além das comunicações que no GitHub são todas através dos issues, então as pessoas criam issues e vão conversando por ali. A gente também tem uma comunicação através do Spectrum, a gente tem uma comunidade lá, lá são coisas mais pontuais do tipo, vai rolar um evento Python Brasil em novembro.
será que a Scan API não podia estar na sprint? O que vocês acham? Entendeu? Tipo, uma comunicação, assim, que não necessariamente tem a ver com a issue, assim. É muito legal também colaborar com um projeto open source no geral, que você, como eu falei, você consegue discutir várias coisas, criando DRs lá, conversando, tu aprende muitas coisas de arquitetura técnica mesmo, enfim. Mas também tu acaba network, é muito legal, tu, sei lá, tem PR de um monte de gente, tem pessoal de vários países, Índia, tem a Suécia, enfim, tem muitas pessoas de vários lugares, de várias comunidades diferentes. E esse aqui é um link que eu gosto de deixar, que é do vídeo do Max Stoiber, falando sobre como o open source mudou a vida dele. Esse vídeo é muito, muito, muito legal. Ele tem vários projetos super famosos, principalmente na parte de React. Então, eu super aconselho, são uns 10 minutinhos aí, mas que ele mostra, assim, de todas as coisas que ele conheceu, onde que ele foi e tal. É muito bacana. Eu queria também pedir para vocês, se vocês gostaram da ideia, curtiram, ou se, enfim, acharam um projeto legal, dá uma estrela lá no GitHub pra gente, porque eu acho que esse é um jeito bem bacana de mostrar que o projeto está crescendo, que o projeto tem pessoas que estão olhando por ele, que tem pessoas interessadas. Então, quem puder dar uma estrelinha lá no GitHub sempre ajuda. Tem a nossa organização, então se quiser olhar os projetos que tem lá, tem o Twitter também, é só chegar lá, vai ter, no Twitter a gente posta coisas sobre, teve uma nova release, teve tal feature da nova, enfim, a gente está em tal evento, é bem legal. Eu queria agradecer principalmente, quer dizer, todo mundo que está aqui, né, que, enfim, para ouvir essa palestra, e também a Nata por ter me convidado, muito, muito bacana o evento, eu fico bem feliz de poder participar. É isso, obrigado a você, Camila. Pessoal, eu mandei o grupo aí do Rap no. Não, mandei o link do Rap aí nos comentários, no chat, para vocês darem uma olhada. Realmente o projeto é muito bacana. Parabéns, Camila. Tipo assim, eu achei muito foda você ter puxado essa iniciativa, né, mesmo tendo outras coisas, né, tendo o trampo full time para fazer e tal, ainda mais quando vai chegando nesse nível de maturidade que bem doido, assim, né, tipo, eu acho que a sua palestra trouxe uma visão bem legal, assim, que é a questão de escalar o projeto open source, né, tipo assim, você fazer uma coisa que ela é autossuficiente no sentido de que, né, você já está se preocupando em não se tornar um gargalo, né, nas contribuições e na evolução do projeto, e assim, eu imagino que deve estar sendo muito engrandecedor e deve estar sendo um aprendizado muito, muito foda, né? Porque assim, nos projetos open source, eles realmente tomam escalas absurdas, né? Pega eu até comentei disso mais cedo em uma outra palestra, um Linux da vida, né? É absurdo o tanto de contribuição que entra, né, tão rápido, principalmente quando você considera que é uma galera que não faz parte de um time necessariamente, né, composto, é só uma organização de contribuidores no mundo inteiro. Então, assim, a gente organiza, né, o crescimento do software pelo software mesmo, né? Não por uma coisa de, né, gestão de projetos fora do código e tal, né? Então, assim, é muito, muito massa mesmo, assim. Parabéns. Tá, valeu, e, meu, que tu falou, assim, sobre ser engrandecedor é muito louco mesmo, porque tu primeiro faz, assim, tu pensa, tá, beleza, fiz, mas vai eu usar aqui, tu vê a primeira estrela, assim, que tu recebeu no repositório, que não tem nada a ver, assim, tu não conhece essa pessoa, e tu começa assim, caraca, meu, e aí aparece outra pessoa e tu, é uma sensação muito legal, sabe, te dá um gás muito grande, tipo, pô, vamos todo mundo crescer e junto e fazer esse negócio, tipo, ajudar várias outras pessoas. E me ajudar e ajudar os outros. Então, tipo, é muito massa. Uma coisa que eu achei bem legal na tua apresentação foi a história desse projeto. Queria parabenizar primeiro pela apresentação. Foi muito boa, assim, ver o projeto em si. Por não ser um dev Python, então, eu achei fantástico, assim, uma outra linguagem falando. Eu já brinquei, mas Python eu nunca fui a fundo, não. Mas eu gostei muito da história do fato de ser, tipo, um problema que você passou na empresa que você era o firefighter lá, e, tipo, beleza, tu tava passando naquele momento por isso, mas a gente ter a mentalidade, tipo assim, o problema que eu tô passando hoje também pode ser o problema de outros devs, e a gente deixar esse código aberto, deixar a contribuição aberta para a galera contribuir, é fantástico, assim. Eu até hoje nunca fiz um projeto open source, mas eu imagino que deve ser muito massa fazer, assim, fazer diferença na vida de outros devs, né?
Cara, eu acho muito legal isso também, principalmente porque, tipo, como é que surge a ideia de ser open source, né? Na época eu estava usando bastante e estava tentando contribuir bastante para projetos open source, que eu achava legal, o Danger é um exemplo. E aí eu comecei com a mentalidade, assim, um pouco antes, né, de ter ideia, do tipo, cada projeto que eu ia fazer, o inicial era, vai ser open source. E aí depois eu pensava, por que não? Então eu começava assim, beleza, esse projeto aqui eu queria que fosse open source. Ele pode ser open source? Por que ele não poderia? Aí eu começava a pensar, beleza, isso aqui tal tem a ver com a empresa, isso aqui realmente não dá. Então, beleza, então vamos fazer privado. Mas eu tentava começar com a cabeça de que ele ia ser open source. E tentar entender se. E não o contrário, sabe? Porque o contrário é o mais fácil. Tu vai lá e cria no GitHub o privado. Então eu comecei a tentar pensar isso, e depois de um tempo que eu comecei a mudar a ideia, assim, que surgiu algum que eu achei que, beleza, esse vai. Eu já ia fazer a pergunta exatamente sobre isso, né? Porque você estava tentando resolver um problema da empresa que você trabalha e resolveu, mas, tipo assim, poderia ser algo da empresa, mas você quis abrir para outras pessoas também, né? Para resolver um problema não só para o seu, né? Mas, assim, como você falou que foi algo muito legal quando você recebeu o primeiro star da pessoa que você não faz ideia de que conhece, mas queria fazer uma pergunta, tipo assim, o que te motivou ainda a continuar o projeto, mesmo sem estar de outras pessoas? Cara, eu acho que o principal coisa foi ver que funcionava, tá ligado? Tipo, é muito louco, porque no caso ali tu faz caso específico ali, tu faz uma árvore, né? E aí essa árvore vai chamando, tu pega o request que chama o endpoint chama o próximo endpoint, enfim. E aí, cara, quando eu comecei a ver que, tá, beleza, e se eu tentar fazer isso aqui, não no código, mas eu utilizando como usuário, se eu tentar fazer isso aqui, será que vai funcionar? Aí funcionou assim. Cara, então dá para fazer muita coisa com isso. Aí eu comecei, tipo, a ver assim, pá, isso aqui acho que vai dar boa. Então eu acho que foi eu utilizando, porque justamente eu criei porque eu precisava. Assim, cara, acho que é bom, acho que é bom. Foi mais isso, assim. Massa. Galera, alguém mais quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Eu tenho uma pergunta, mas assim, não é muito open source, relacionada ao open source, mas nem sei se cabe muito aqui. Mas pelo que eu entendi, então, você faz uma definição lá com o YAML, né, do que você quer verificar e tal. E aí eu fiquei curioso, tipo, por que vocês escolheram o YAML e não outro formato, e se já teve algum efeito colateral de ter escolhido isso? Cara, eu acho, quando alguém me pergunta isso, eu acho muito bom. Porque eu sempre pensei assim, nossa, eu podia ter uma resposta boa pra isso, mas eu não tenho. Simplesmente foi porque foi a primeira coisa que eu pensei. Eu tava, tipo, eu vi o problema, assim, vou meter um YAML aqui, né? Todo mundo faz YAML. Porque justamente eu não tinha essa ideia de, tipo, vou fazer um projeto para as pessoas do mundo. Tipo, eu só pensei assim, por que não ser open source? Aí pensei, tá, parece que pode ser open source, eu vou fazer aqui pra mim. E aí, para fazer isso, a gente usa o PyYAML, né, que é uma biblioteca para parsear YAML e tal. E aí um dia eu estava lendo, depois de um tempo que já estava funcionando, eu estava lendo a documentação e estava escrito assim, que o PyYAML também parseava JSON. Aí eu, veja só, aí eu peguei e escrevi a especificação toda em JSON e funcionava também. Então aí que eu descobri que também, aí eu comecei a divulgar como, não, faz em JSON e YAML. Mas na verdade nenhum dos casos eu não pensei não. Os devs JavaScript agradecem muito. Então, o pessoal também não curte muito a indentação, né? Mas assim, não, realmente JSON pode ser bem bom aqui. Eu queria dar um agradecimento aí para o Matheus também, que foi a pessoa que trouxe o repositório do Scan API para a gente e tal. Valeu, Matheus. Achei no Twitter aí quando você tava divulgando, acho logo no início. Não lembro quem que divulgou, mas eu vi lá. Achei Eu que doido, deu uma agradeço. vista lá. Valeu demais mesmo. Cara, ninguém aguenta mais eu no Twitter, é só Scan API. Qualquer encher o saco de todo mundo. Eu já fiquei de olho no projeto do website ali. Já tô pensando em features que eu vou adicionar. Opa, aí sim, que massa. Cara, ali no website dá pra tu ver exemplos também. Então, tipo, tu consegue. Enfim, tem várias coisas, mas acho que o melhor jeito, às vezes, porque a gente não teve tempo de fazer um tutorial ainda, tipo, abre lá, olha um exemplo e vê como funciona, que é o melhor esquema. Beleza, galera. Mais alguma coisa? Manda aí perguntas, dúvidas, comentários.
Na verdade, eu acho que eu tenho um comentário, então, porque no final da talk do Ícaro, ele estava comentando sobre a questão do trabalho com open source, né, e de, tipo assim, pessoas que cada vez, né, pessoas que trabalham exclusivamente com isso e como que a gente ainda está engatinhando em termos de monetização mesmo, né, formas de monetizar a questão do trabalho open source, né, porque ao mesmo tempo ele é inerentemente voluntário e eu acho que isso é importante, isso que faz com que seja, né, que dê certo o tanto que dá, mas por outro lado, um outro caso que eu até comentei ontem com o pessoal, acontecem umas coisas meio absurdas, então, tipo, tem um case famoso de um bug que apareceu no protocolo SSL lá, Ou esse e, tipo famoso. assim, a internet inteira usava e era mantido por, tipo, 5 caras lá que a galera nem recebia nada por aquilo e tal, e aí, tipo assim, é óbvio que ia dar merda, né? Então, tipo assim, a gente precisa evitar essas coisas também, arrumar uma forma de reconhecer os projetos, né, nos quais, tipo, depende, né, a internet inteira e, tipo, o software em geral, né? Então, eu acho que é uma coisa que nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais inovações, né, nessa forma de produzir software e tal, e recompensar a galera, né? Pois é, nesse caso, como eu tô bem nos primeiros passos ali, tipo, nunca nem pensei sobre isso, assim, tipo, até, tipo, alguém já me perguntasse, por que você não põe lá no GitHub a opção pra dar dinheiro, né, sei lá, sponsor, não sei como. Mas, cara, eu pensei assim, né, por enquanto eu ainda não quero isso, porque eu vou começar, mesmo que ninguém esteja me cobrando, eu talvez vá me cobrar de um outro jeito. Então, por enquanto, eu quero que seja meu hobby, meu passatempo, mas eu acho que tu falou faz muito sentido. A monetização não necessariamente quer dizer que, enfim, tu é obrigado a fazer aquilo, mas enfim, é um reconhecimento, né? Eu acho que é um ponto bem legal a ser conversado e melhorar no open source, entender melhor como funciona. Bom, se não for ter mais nenhum comentário, eu acho que nós vamos encerrando essa parte. Faltam só duas coisas que a gente tinha planejado fazer. A primeira, que é a curadoria de projetos, tem o objetivo só de pegar aí todo mundo que participou, né, e passar rapidamente, nada muito detalhado, por todos os projetos em que a gente, em algum nível, teve contato ou contribuiu. Então, vai ter essa API da Camila aí, né, o React 95, o Balde que veio ontem, né, o React Snap, que é o projeto que eu tenho trabalhado com o pessoal aqui da Nata, e alguns outros, mais uns dois, que eu quero só passar rapidamente por eles, apresentando quais são as tecnologias que eles usam, né, e qual que é o objetivo deles, por caso de alguém que tem interesse em contribuir, né, em tirar o tempo para contribuir, que aí a gente vai estar aqui no Discord pelo resto do mês de outubro, e aí basta a gente interagir lá pelo canal né, de cada projeto que tem lá no Discord, e a gente vai estar todo mundo aqui à disposição para ajudar qualquer pessoa, né, de qualquer nível que seja, a tentar fazer a sua contribuição em um desses projetos. A gente limitou a eles por causa de algumas coisas que a gente conversou ao longo do evento aqui, né? O quanto que é importante que o mantenedor do projeto esteja ciente, né, da contribuição, que tenha um alinhamento ali entre quem quer ajudar e quem mantém o projeto, né, questões de complexidade técnica, é claro, né, então sempre vai ajudar muito você estar em contato com pessoas que conhecem o código e tal, então daí que veio a nossa ideia de limitar a um conjunto pequeno de projetos mesmo, tá, então o objetivo dessa apresentação é rapidamente só passar por eles para vocês verem se tem alguma coisa que vai brilhar os olhos de vocês, vocês vão querer mexer, e é claro, se vocês quiserem mexer em outros projetos, a gente está aberto também a ajudar vocês a estudar outros repositórios, né, desde que não seja nada muito, muito complexo. Provavelmente a gente vai ter aqui pessoas dispostas a ajudar aí, e a gente vai ter um breve encerramento também. Então eu queria propor aí 10 minutinhos para todo mundo só dar uma volta no banheiro, porque a gente está direto aí desde de tarde, né, e aí a gente volta talvez aí às 5h45, mais ou menos, aqui pelo Meet mesmo, eu acho, e a gente passa rapidamente pelos projetos, não sei se vai ser eu especificamente, mas a gente passa rapidamente e faz o encerramento, beleza? Isso aí. E, Camila, obrigada, em nome da Nata, em nome de todo mundo, pela participação, muito bom. Valeu. Valeu, obrigada mesmo, adorei participar, pessoal. Parabéns Valeu pelo demais. evento. Obrigada. Valeu. Tchau. Galera, daqui Muito 10 obrigado, minutos, gente. manda o link certinho lá no Discord para vocês. Beijos. Valeu, galera. Até mais.